Oi, gente. Hoje é dia da dica da semana. Eu vou falar sobre um filme que está fazendo bastante sucesso, primeiro no cinema, agora na Netflix, que é Homem com H, a cinebiografia de Ney Matogrosso. Se você curte esse tipo de quadros sobre cinema, música e livros, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Eu tenho quadros novos de segunda a sexta-feira. E queria agradecer demais aos assinantes do meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Galera, conheça o site, acho que vocês vão curtir. Por R$ 20 por mês você tem um monte de benefícios. 3 textos inéditos por semana, cursos, debates, workshops exclusivos para assinantes do site. Bom, hoje eu queria falar de um filme que eu assisti na Netflix esses dias. O filme fez um grande sucesso no cinema, mas eu não vi nos cinemas. Eu vi agora quando ele foi para o catálogo da Netflix, que é Homem com H, a cinebiografia do Ney Matogrosso, escrita e dirigida pelo Esmir Filho. Eu gostei muito do filme. Eu acho muito importante que o audiovisual brasileiro celebre esses grandes personagens da nossa cultura, da nossa história. Né? Ney Matogrosso é um desses personagens marcantes. Né? O que o Ney Matogrosso representa para a música brasileira, para a cultura popular brasileira, é imenso. Né? Ele é um cara, um antagonista, digamos assim, né? Um cara rebelde, né? Um cara que no início dos anos 70, ali, no meio da ditadura, da fase mais dura da ditadura, né? Ele surge como um personagem que surge ali em 1973, naquele primeiro disco dos Secos e Molhados, né? Uma época brabíssima da ditadura militar, fazendo o que ele fazia, né? Criando ali uma figura, um personagem andrógeno, um personagem sexualmente livre, né, de uma sexualidade exuberante, né, uma coisa assim, e que agradou a todo tipo de público. Né? Eu me lembro, eu tinha 5 anos de idade quando o disco do Secos e Molhados saiu. Esse disco tocava em tudo quanto é lugar. Né? Eu me lembro o Vira tocando em festa de carnaval, né, em festinhas familiares, tocava na televisão, tocava no rádio. Não eram só adultos que gostavam de Secos e Molhados, as crianças amavam os Secos e Molhados. Né? A gente não tinha na época, em 73, muitos programas infantis na televisão. E ver os Secos e Molhados naquela capa era uma coisa que assim, deixava as crianças também muito imaginativas, né? A capa era muito lúdica, né? Você vê o Ney Matogrosso e o resto da banda vestidos daquela maneira na abertura do Fantástico, por exemplo, em 73, era uma coisa louca, né? Era uma coisa muito psicodélica, uma coisa muito surreal. E eu até hoje não entendo direito como pode um disco com 4 cabeças decepadas de figuras andrógenas, né, ter feito tanto sucesso, né, em 73, em todas as classes sociais, em todas as idades. Né? Foi realmente um fenômeno. E o Ney Matogrosso é um grande personagem. Né? O filme é um filme muito bem feito, né, muito bem dirigido. Eu acho que o que me agradou mais no filme, eu tenho duas coisas que realmente me agradaram no filme. Uma é a atuação do Jesuíta Barbosa. Eu acho que ele está demais como o Ney Matogrosso. Ele realmente incorporou o personagem de uma maneira que você até esquece que não é o Ney Matogrosso, porque ele está assim, um trabalho de interpretação, um trabalho que não é uma simples uma mimetização do Ney Matogrosso, né? Não é um cara imitando o Ney Matogrosso, ele realmente encarna o personagem. Você, quem já teve perto do Ney Matogrosso, né? Já tive a sorte de entrevistá-lo algumas vezes, tal, já tive perto dele, já conversei com ele e tal. Ele tem um magnetismo, né? Ele tem uma coisa muito forte, né? Uma coisa meio, eu vou dizer isso de uma maneira que não é de maneira nenhuma pejorativa, muito pelo contrário. Ele mesmo se chamava de bicho, né? Ele sempre dizia que ele era muito influenciado pela natureza e tal, mas ele tem um magnetismo meio animal, assim, né? O Ney Matogrosso, ele tem, qualquer pessoa que já chegou perto do Ney vai te dizer a mesma coisa. E eu acho que o Jesuíta Barbosa, ele passa muito bem isso, né? Ele está magnético nesse filme. A outra coisa que me agradou demais no filme, que eu achei realmente muito bem feita, foi a direção das cenas musicais. Né? Ao longo do filme, a gente tem, sei lá, 5 ou 6 cenas musicais muito marcantes, né? Desde o Secos e Molhados tocando num pequeno teatrinho chamado Casa de Badalação e Tédio, que se não me engano era ali anexo ou embaixo do Teatro Ruth Escobar ali em São Paulo. Um dos primeiros shows dos Secos e Molhados é incrível e mostra realmente o choque que foi para aquelas pessoas verem os Secos e Molhados ali em 73. Deve ter sido uma coisa incrível.
Tem outras cenas musicais muito legais, né? O Ney Matogrosso cantando O Homem com H, depois ele cantando Bandido Coração. Tá? As cenas musicais são incríveis, muito bem dirigidas, muito bem coreografadas, os figurinos são demais e eu fiquei com vontade assim, de ver um filme inteiro só de Jesuíta Barbosa cantando Ney Matogrosso em todas as épocas da carreira dele. O filme tem uma estrutura narrativa um pouco convencional, né? Ele se preocupa em contar, digamos, quase a vida toda do Ney Matogrosso. Então a gente vê o Ney Matogrosso desde pequeno, né? Ele tinha problemas super sérios com o pai, que era um militar linha dura. Isso é uma história conhecida, né? O pai batia nele, o pai não gostava que ele se vestisse da maneira que ele se vestia, mesmo criança e tal. E o pai foi uma influência muito forte para ele, positiva ou negativamente, né? Então a gente tem a vida do Ney Matogrosso desde a infância até, não vou ficar dando spoiler e tal, mas é um filme que encompassa assim, grande parte da vida do Ney Matogrosso. Essas cinebiografias que pretendem, digamos, relatar a vida inteira do biografado, elas correm um risco grande de parecerem episódicas às vezes, né? E eu acho que isso acontece um pouco nesse filme, né? Eu acho que a preocupação em contar todas as fases da vida do Ney Matogrosso, ela tira, digamos assim, a importância de algumas partes que, na minha opinião, mereciam mais tempo, né? Por exemplo, e é chato a gente ficar falando de coisas que a gente gostaria de ver numa obra, e não porque a gente passa a analisar a obra pelo que a gente gostaria que ela fosse, e não pelo que ela é de verdade, né? Mas, por exemplo, o Secos e Molhados, o sucesso dos Secos e Molhados e a maneira como essa banda entrou no inconsciente coletivo brasileiro, ela não aparece muito no filme, né? Porque os Secos e Molhados, eles aparecem, ele surge, estoura, depois ele tem um rompimento com a banda, famosamente por causa de um caso envolvendo dinheiro, como sempre, e a banda acaba. Mas me parece muito abrupto esse final da banda, né? E eu adoraria, por exemplo, ter visto, e de novo, galera, é muito chato ficar falando sobre o que a gente gostaria de ter visto numa obra, né? E não sobre o que ela é. Mas teria sido muito legal, por exemplo, entender mais como essa banda, como que esse bando de malucos, né? Esses caras espaciais, sexuais, né? Essa banda de desajustados sociais, uma banda que em 1973, no auge da ditadura militar, vira a banda mais famosa do Brasil, né? Agradando do vovô ao netinho, né? Uma coisa louca, né? E eu senti um pouco falta de um certo peso na escolha do roteiro em relação à importância de fases da vida do Ney Matogrosso, né? E eu acho que essa decisão de contar o filme, a vida do Ney Matogrosso do início ao fim, ela realmente torna o filme um pouco episódico, né? Muitas vezes em cinebiografias, que não são documentários, ou seja, eles têm a possibilidade de usar uma certa licença poética, né? Muitas vezes você usa recortes temporais, né, para contar determinadas partes da vida do biografado. Então, vamos lá, um exemplo. Ed Wood, do Tim Burton, por exemplo, que é um filme que eu amo, né, escrito pelo Scott Alexander e o Larry Kraszewski, né, acho que ele chama. É um filme maravilhoso, porque ele se concentra ali em 5 ou 6 anos na vida do Ed Wood, que são os anos em que ele estava fazendo a grande obra-prima dele, né, um dos piores filmes de todos os tempos, né, o Plano 9 do Espaço Sideral. Mas nesses 5 ou 6 anos em que o filme se passa, você tem uma bela ideia do passado do personagem, né, e você tem concentrados ali as ações mais interessantes da vida dele. Outro filme biográfico que eu amo é o Lenny, do Bob Fosse, né, que é a cinebiografia do Lenny Bruce, o grande comediante, que ele também faz isso. Né? O Lenny é um filme meio aos pedaços, assim, um filme que dá uns pulos temporais, vai e volta no tempo, mas você não tem o Lenny Bruce criança, né? Você não tem os problemas que ele teve com os pais e tal. Não estou dizendo que não é importante, que a questão familiar do Ney Matogrosso não é importante, claro que é. Eu acho que esse filme ele se beneficiaria por uma diminuição no número de personagens e uma diminuição no número de cenas, né, de sequências. Eu acho assim, de novo, galera, é um filme, uma cinebiografia, não é um documentário, não é um livro biográfico sobre o Ney Matogrosso. Então, assim, licenças poéticas são permitidas, né? Você não precisa contar a vida inteira do cara no filme, né? Porque você corre realmente esse risco de você
ter que dar uns pulos e da coisa ficar um pouco sem ligação entre uma cena e outra, porque você precisa, digamos, completar toda a biografia dele. Então eu acho que o filme tem sequências, pedaços que são muito mais interessantes do que outros, né? Por exemplo, a parte dos anos 80 é muito comovente, né? Porque nesse período ele conhece o Cazuza, namora o Cazuza, se apaixona pelo Cazuza, depois ele tem uma grande paixão na vida dele, não vou ficar dando spoiler aqui, mas é um período muito bonito pelos romances que ele tem e dramático pelas perdas que ele sofre, né? Especialmente por causa da AIDS, muitos amigos que morrem, amores da vida dele que se vão e tal, e essa parte é muito comovente. E aí você tem cenas, por exemplo, sequências em Brasília, que eu acho que é interessante o Ney Matogrosso morando em Brasília, no iníciozinho dos anos 60, né, quando Brasília foi fundada, mas para a história realmente não senti que era tão necessário assim. Então, assim, eu gostei muito do filme, acho que é um filme muito corajoso, é um filme sensual. As pessoas, eu tenho lido umas coisas ridículas do tipo pessoas saindo do filme porque o Ney Matogrosso, porque o filme tem sexo gay. Galera, vocês vão ver um filme do Ney Matogrosso, vocês esperam o quê? O Ney Matogrosso é um dínamo, né, sexual, é um cara que revolucionou os costumes no Brasil e ele era um cara, segundo todos os relatos, assim, de um apetite amoroso infinito e tal. Então é muito, muito legal que o filme conte essa história dessa maneira que conta, né? Adorei, de novo, Jesuíta Barbosa, adorei as cenas musicais, acho que é um filme necessário, acho que é um filme que celebra realmente uma figura muito, muito importante no Brasil. E eu fico muito feliz desse filme estar sendo visto por tanta gente, porque eu acho necessário que a gente, que o audiovisual brasileiro realmente celebre e investigue e conte a história desses grandes personagens, né? Tá rolando um filme sobre o Raul, que eu não vi ainda, tem outros filmes biográficos vindo e eu acho isso muito, muito bom. Se você gosta desse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, sempre com essa pegada mais alternativa, conheça e assine meu site andrebarcinski.com.br. É o meu site de jornalismo cultural, é o único lugar onde eu escrevo regularmente hoje. Por R$ 20 por mês você tem direito a 3 textos inéditos exclusivos por semana e eu promovo também debates, cursos, workshops, um monte de coisa legal no site. Além disso, você tem acesso ilimitado a todo o acervo do site, que tem mais de 800 textos que eu fiz nos últimos 6 anos e 80 cursos que vão desde história do cinema, carreira de David Bowie, os melhores filmes de Akira Kurosawa, tem muito curso legal. Dê uma olhada lá, andrebarcinski.com.br, acho que vocês vão gostar.